Uma mulher não resiste a uma farpa no dedo, a uma unha quebrada. Ela para tudo e tem que solucionar. Os pequenos incômodos geram as maiores preocupações. Por quê? Precisamos seguir uma ordem. Na nossa cabeça tem uma ordem. Se existe alguma falha na nossa vida, algo perturbando, tem que arrumar na hora. Se a gente não arruma na hora, vai dar tudo errado. Pra que esse toque? Transtorno obsessivo compulsivo? Qual a verdade que mais me incomoda? A verdade que mais me incomoda é que a minha vida não tem como ter um regente, uma regra, uma rotina, uma disciplina. É isso, é o caos. Bem-vindo ao caos. Bem-vindo à máquina! Meu avô tinha aqueles rádios antigos e ele escutava estações da Argentina, da Espanha, do Uruguai. Cresci com o tango, bolero, aquelas músicas francesas. É incrível o quanto que ele me doutrinou sem que eu percebesse. O quanto ele preparou a minha alma para ser romântica, para me derramar. Até hoje eu tenho um respeito, máquina, pelo rádio. Eu sempre penso que vai tocar a música certa, a música que eu preciso, a música que vai definir meu dia, por mais triste que seja. Quero alguém que possa ouvir comigo. Não! Chico Santa Cruz! A máquina anda fuçando a web, hein? Luiz Guilherme, nascido no Rio de Janeiro, 77, safra 77. Já fez de tudo um pouco, músico, compositor, escritor, ativista social. Se ele começa a falar de política, ele não cala a boca. Né? Ele é vocalista da premiada banda Detonautas Rock Club, surgido em uma sala de bate-papo, né, num chat. É verdade. Atual garagem hoje, né? Site atual garagem. Praticamente uma garagem virtual. Engenheiros do Havaí surgiu na garagem, Detonautas no chat. Isso que é a evolução. Ele tem um blog, né, Clube de Insônia. Clube da Insônia. Ele tem 2 livros publicados. Ele é um poeta. Acabou de lançar rimas quentes, rimas afrodisíacas com tesão, nada menos do que tesão. Tico e tesão é fogo, né? No mesmo livro. Lá no Rio Grande do Sul mais ainda, né? Mas aqui o sentido fica só pelo tesão mesmo. Qual que foi essa tua disponibilidade de se expor num livro amoroso, erótico? Porque aí todo mundo pensa que tu é safado. Aí tu assumiu a tarja de tarado. Na verdade, eu acho que pelo movimento mesmo do mercado editorial, eu não sou uma pessoa muito conectada com a questão de você se posicionar na literatura principalmente, porque eu sou músico, né? Então, na verdade, eu não tenho nenhum compromisso objetivo com a literatura. A editora viu que era um momento... mercadologicamente falando, eu estou sendo bem honesto, assim, né, para não parecer que Foi um livro meio encomendado. Não, a editora chegou e falou, pô, já que você tem uma demanda de textos que estão no blog já há muito tempo, por que a gente não compila esses textos e lança agora, aproveitando que o mercado está mais suscetível a esse tema e tudo mais? Aí eu não me opus, não, porque, enfim, eu acho que eu ainda estou navegando de uma maneira ainda muito... Mas isso reforça... Para conhecer. Reforça a tua imagem. Tu tem uma imagem de sex symbol, tu é um roqueiro... banda, tatuado. As pessoas têm uma fantasia, né, eu diria, de que a gente vive 100% do sexo, drogas e rock and roll, assim. Eu acho que... No teu caso é só sexo. Não, eu acho que no meu caso eu tenho a liberdade de fazer as escolhas na medida em que eu tenho consciência do que cada uma delas pode representar
na minha vida como consequência. Então, Tá, chega de 171. eu procuro... É ou não é? Eu procuro me divertir. Eu procuro me divertir. Eu não tenho problemas com nenhuma das 3 questões. Sou uma pessoa bem resolvida, com a minha consciência muito bem direcionada também. Então, dentro do livro, a maior curiosidade é o que é real, o que é invenção, o que é desejo. E tu consegue separar isso, porque tu teve partir de situações reais e trabalhar de um modo literário. Mas tu parte eu parto desde situações reais, de fato, que aconteceram, até situações que são reais, mas que elas partem do princípio, por exemplo, a gente tem a internet hoje, né? Então, tem um site que chama Cam4, que é um site para voyeur, para quem gosta de ficar observando. Então já aconteceu de eu fazer um texto tipo de observação, de eu estar observando uma mulher que estava ali se exibindo e tudo mais, e aquilo ali foi criando toda uma atmosfera e eu fui, obviamente... E tem uma grande diferença com a letra de música na tua criação, ou não? Total. Qual é a diferença? Na verdade, eu me expresso muito mais, eu consigo me desenvolver melhor, talvez pelos textos, do que pelas letras, mas eu estou conseguindo agora com o amadurecimento trazer essa bagagem da literatura do texto livre para a música, porque a música você precisa, eu trabalho muito com os fonemas, né, por causa da melodia e tudo mais, eu acho que isso é importante. Então durante muito tempo da minha vida, no começo da minha carreira, eu privilegiava mais o fonema do que necessariamente a letra. Era mais ou menos como se você pegasse um violão e fizesse como se você estivesse cantando em inglês. Em inglês, embromation. Só achando fonemas. E aí eu gravava e pegava aqueles fonemas e encaixava palavras, né, que pudessem... A letra é uma coautoria com a melodia e não tem jeito. E aí... só que no começo tudo bem, você até consegue articular. Mas aí, na sua necessidade de artista, eu como artista e também como escritor, comecei a perceber que eu precisava andar um pouco mais com as minhas letras. E aí eu comecei a procurar um caminho onde eu conseguisse encaixar a letra e conseguir uma melodia interessante. Chico, tu participou de um reality show que foi A Fazenda. Isso te tornou mais real? Tu ficou com uma saudade de si mesmo? Na medida que tu tem um grande grau de exposição, essa ressaca da visibilidade, tu pensou, eu preciso de solidão. Teve algum efeito na tua trajetória? Olha, primeiro que é uma experiência extremamente existencialista profunda. Profundamente existencialista, por mais fútil que possa parecer para quem está assistindo de fora, porque os assuntos vão se tornando fúteis à medida que você está vendo confinado e não sabe o que está acontecendo, né, no entorno. Por mais que tu esteja bem informado, deixa de estar, né? Sim, exatamente. E você vai entrando, na verdade, para questões íntimas suas e movimentando porões que vão revelando traços da tua personalidade e questões que muitas vezes ficam abafadas dentro de você porque você está no dia a dia, mexendo com um monte de coisa e tu tal. tem 24 horas para pensar nos teus problemas. Exatamente. E pensar em quem é você, na verdade, né? No que você representa dentro de um contexto onde o contraste, né? Sem contraste a vida não existe. Eu prefiro fazer a prova de verdade do que você ir direto, minha opinião. É muito bonita a tua atitude, mas o que você está fazendo por você. Você não está fazendo pelo grupo. O que a gente está tentando fazer aqui pelo grupo é fazer com que eu já vou de qualquer jeito, então eu saio na prova. Por quê? Porque aí eles vão ter que falar para justificar vocês. Então vocês fazem o que vocês querem e é isso aí, dividimos o grupo. E fatalmente eu fiz contato com coisas muito íntimas que eu não estava afim de fazer contato, assim, que não eram agradáveis, não foram agradáveis para mim. Bullying? Não, eu não sofri bullying assim na infância, eu tive problemas mesmo de família. Então, essa coisa do conflito... De arrumar a casa? Não, cara, de conflito mesmo, assim, eu sou uma pessoa muito de conflito, eu sou fruto do conflito, o conflito para mim é onde eu preciso entender, Chico, sabe, eu preciso entender a tua cabeça. Tu teve um ambiente hostil, é isso? Isso, exatamente. De pais brigando? De conflito generalizado. Pais e irmãos brigando todo momento? Assim, pra você ter uma ideia, eu consigo lidar muito melhor dentro de um ambiente de conflito, que é mais familiar para mim, do que num ambiente pacífico. Se tem paz, tu pensa que alguma coisa está errada. Exatamente. No ambiente pacífico eu fico assustado, eu fico angustiado, porque eu não sei... Mas é uma pauleira, eles gritavam? Era uma coisa de... Mas tu apanhava? Não, eu não apanhei muito não, assim, eu apanhei. Apanhei assim... De cinto? Não, de cinto não, de porrada de soco na cara, mas... Caralho!
Caraca! Mas, não assim, mas eu entendo, eu hoje, como pai, Renato Russo dizia ele fala na música, né? Mas tu é pequeno, recebe um soco na cara e tu entende? Não, hoje eu entendo as reações, porque a gente nunca entende quem são os nossos pais antes da gente se tornar um pai e se tornar uma mãe. E a gente vê que os nossos pais são crianças como nós somos, quando nós somos crianças. Né? Então, por isso que o Renato Russo fala que os seus pais são crianças como você. E o que você vai ser quando você crescer. Quer dizer, a gente olha para os nossos pais e vê neles uma imagem de alguém que tem o controle absoluto de tudo, de alguém que sabe de tudo, de alguém que conhece tudo. E não é. E são seres humanos com defeitos, com problemas, com angústias, com ansiedades, com depressões, com série de questões que envolvem que a gente não sabe quando a gente é criança ou adolescente. E quando você se torna adulto, você tem filho, aí você fala, caraca, olha só, estou envolvido num monte de conflito e não posso deixar que isso atinja os meus filhos nessa medida. Tu dá um recuo. Exatamente. Mas teu pai não conseguia recuar. Não, meu pai era mais tranquilo, a minha mãe que era mais intensa, mas eu... Mas tu levava soco de quem? Não, eu tomei a minha mãe que é mais brava, assim. Nossa, da mãe. A minha mãe era... Mas eu tenho Mas tu perdoou? Perdoou? Perdoei, total. Vamos ver o que aconteceu, máquina. Que só eu vejo, tu vê. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. Forte, né? Uma prisão para a sua mente. Parece até que essa cena aqui, né? Entre nós dois, se tivesse só um pouquinho mais virado assim, ia ser... Por que é tão importante, Matrix? Cara, eu vejo o mundo totalmente como... pelo ângulo do Matrix, assim. Eu acho que a qualquer momento a gente vai ser resgatado ou vai sair, e quando você escolhe dentro do Matrix a metáfora da pílula vermelha e você toma e começa a enxergar as coisas que a maioria das pessoas ou ignora ou não percebeu, você começa a ver o que há por trás, né, de tudo. Das ações gerais, de modo geral. Qual foi a tua pílula vermelha? A pílula vermelha que tu tomou e tu passou a ver diferente. Porque tu assumiu uma postura política muito forte, né? Principalmente depois da morte do colega no Detonautas, né? Sim. Olha, quando o Detonautas lançou o disco e eu comecei a vislumbrar o que era a tela da televisão, o glamour, a fama e o que era o mundo real... E qual era o mundo real mesmo, assim, do dia a dia, do que está por trás, do backstage, dos interesses e tal, você consegue ter uma visão micro da visão macro da sociedade. É tudo politicagem, tudo é política, tudo é interesse. Né? Então você trabalha para um sistema. A diferença é que existem pessoas que sabem que estão trabalhando para esse sistema e sabem que podem usar e serem usadas, e tem pessoas que são usadas e se deixam levar por pelo mero desejo de agradar a esse sistema para ter alguma coisa de retribuição, né? Então eu acho que... Tu não queria nada do sistema? Não, eu queria. O que tu queria do sistema? Eu queria tudo do sistema, eu queria ser reconhecido, eu queria ter a minha música entre as mais tocadas, eu queria ter o meu clipe entre os mais vistos, eu queria ser famoso, eu queria pela fama conquistar as coisas que eu sonhava quando era criança e que eu não tinha. E aí, depois que eu comecei a ter as coisas assim, eu comecei a ver que não era bem assim. Você trabalha feito um burro de carga, puxando o sistema podre que é bancado com o seu suor. E sexta-feira vai pra igreja comungar com a sua família, voz sagrada, Jesus Cristo é o Senhor. E deixa parte do salário em retribuição, a dádiva divina da palavra do pastor. Porque é melhor garantir um lugar no céu aqui nesse inferno, tenta só sobreviver. E o que salva é cervejinha no fim de semana, assistindo o jogo do seu time preferido na TV. Segunda-feira o seu filho tá em casa porque a escola onde estuda não tem nenhum professor. O
professor está na rua apanhando da polícia, tá cobrando seu salário lá do governador. Enquanto isso, numa casa confortável, uma família abastada reunida, assiste televisão e praguejando fala mal de quem tá na rua e dando a cara pra enfrentar a situação. Tem uma frase do filme do Matrix que ele fala o seguinte: existem pessoas que são tão escravas e tão dentro do sistema que elas vão ser prejudicadas por ele, mas vão lutar para manter o sistema, porque elas não têm consciência de que elas são usadas nesse nível. Né? E a gente começa a perceber isso, e aí você leva isso para política, para tudo. Mas tu acredita nisso? Tu acredita que todo mundo pode ter consciência? Porque eu acredito que muitas pessoas têm Não consciência e não querem mudar. Não, São não, ovelhas. Eu acho eu passei por uma fase muito prepotente de achar que eu podia libertar as pessoas. É assim, é essa história de, tipo, eu vou passei chegar por com a minha essa fase. palavra, ainda mais que tu tem toda essa expressividade, vou chegar com a minha palavra, aquilo vai mudar, transformar a alma e feito. Eu achei isso prepotente, assim, de certa forma, porque, na verdade, ninguém se liberta se não quiser se libertar. Perfeito. Né? Então, e outra também, eu acho que tem pessoas que, se você, com o emprego do verbo, que a gente que tem condição de lidar com o verbo, se a gente emprega o verbo e liberta uma pessoa, entre aspas, né? Vamos botar o liberta entre aspas, e você coloca essa pessoa numa situação para onde ela não está preparada, ela vai sofrer muito mais. Né? E tem uma cena do filme que o cara fala, no Matrix, que o cara fala assim: eu não quero mais, eu quero voltar. Eu faço o que eu puder para voltar para minha vida como ela era antes. Máquina, entendeu? tem pessoas que adoecem com a liberdade. É verdade. Que mentira de salvar. A máquina tá te pegando. Não, máquina. Assumir o papel de entrevistador, não. Não, fora. Tá, responde. Vamos responder pra ela. Que mentira de salvou. Depois que eu saí da Fazenda, fui participar de todos os programas da emissora que eram uma questão contratual. E eu fui num programa que era a Máquina da Verdade. E eles colocam aquelas coisas lá, vão monitorando teus batimentos cardíacos e tudo. E os caras ficaram 6 horas comigo, tentando fazer com que eu falasse alguma coisa O nome disso é tortura. que não fosse verdade. Isso Mas a eu me ditadura propus. já fazia, entendeu? É. Isso aqui é uma máquina da mentira, não é uma máquina da verdade. Relaxa. Mas eu me propus, assim, e fiquei ali as 6 horas falando. Agora, se eu entrasse num lugar onde eu precisasse proteger alguém da minha família, ou não expor alguém da minha família, porque isso eu não faço, se eu tiver que mentir, eu vou mentir. Tá rindo de quê, moleque? Tu tá rindo de quê, pai? Tu tá rindo de quê? Tá rindo porque ele sabe que ele vai voltar o dinheiro. Né, filho? Ei. Não é? O Tico... Deixa eu posso mostrar o Fátima. Vai querer me zoar ainda, tirar onda com a minha cara. Vamos mostrar o quadro. Deixa eu explicar, que isso aqui tem toda uma... Isso aqui ele pintou quando eu tava grávida. Aí ele chegou à conclusão, na verdade isso aqui era branco, aí ficou uma miscelânea, depois ficou preto. Aí ele chegou à conclusão de que isso aqui é um óvulo. Quem Tá. chegou a essa conclusão? Você, amor, já mudou? Você não falou que isso aqui era um óvulo, isso aqui é os espermatozoides indo pro óvulo? Você esqueceu? Faz sentido. Você esqueceu? Puxa a alavanca. Jogos. Tá, esse foi talhado pro Tico Santa Cruz. Meu Deus, onde tu vai ser enterrado, tu já sabe? Isso aí é o que menos importa, na verdade, né? Sabe, esse jogo que a máquina propõe é o epitáfio. Sim. Epitáfio é tu... O que tu vai colocar de frase na tua lápide? O que eu vou colocar de frase na minha lápide? Para que os outros, os próximos, leiam. Eu acho que eu vou ser uma frase bem clichê, assim. Tipo, vai com calma. Tipo, fui, vi e vivi. Fui, vi e vivi. Mas vai estar na pedra para sempre isso, tu sabe, né, Tico? Eu tava ali, de certa forma, assim, eu experimentei o mundo, eu acho que é uma boa frase. Experimentei o mundo, eu gosto mais. Eu experimentei o mundo. Eu acho que eu sou um cientista, assim, nesse sentido. Eu gosto das experiências. Tipo, um cientista poético, tu gosta? Eu gosto de experimentar situações que de alguma maneira me possibilitem criar alguma consciência ou me inspirem para escrever alguma coisa. Eu acho que nós que trabalhamos com arte, a matéria-prima da nossa sobrevivência é a experimentação.
das questões que nos Tu é um envolvem. cientista de sensações. Tu Isso, gosta de ter exatamente. sensações. Exatamente. Tu procura isso. Eu Qual a procuro. sensação mais forte e impactante da tua vida? Até hoje? Pode ser uma comida, pode ser, sei lá, um drink, pode ser um sabor. Não sei, eu acho que o prazer Prazer qual? Prazer? todo tipo de prazer me atrai. E isso é um problema sério, né? Porque o hedonismo ele é quase que como se fosse uma não só uma compulsão, quase como se fosse um castigo dentro Mas isso de traz uma um sociedade que tem uma cultura judaico-cristã, né? Quer dizer, você viver tendo prazeres, quer dizer, eu sou uma pessoa privilegiada. Eu tenho muitos prazeres na minha vida. Eu vivo do que eu amo. Eu faço música. Eu tô num palco. Eu tenho pessoas ao meu redor de alguma maneira admirando o que eu faço. Eu tenho milhares de opções de experiências de vida relacionadas a essas pessoas. E de certa forma tem um filósofo que é o André Comte Sponville, que ele fala o seguinte: a felicidade ela traz angústia. As pessoas ficam angustiadas porque a gente de certa forma fica esperando que alguma coisa vá vir dar uma chicotada para falar você não merece, ou você não pode ser feliz, ou você não pode. E isso é uma característica da cultura judaico-cristã, que é não permitir o prazer sem ter uma consequência que seja uma consequência ruim. Tu precisa estar mal para ter um prazer. Se tu tem um prazer, tu vai ficar mal. Se você tiver muito prazer, você vai ter um castigo. Tu gosta muito de música, tu trabalha com música. E a gente tem a ideia do rock sempre como algo over, né? Exposto, mas a música é feita de solidão, é feita de silêncio. Sim. Quais são as coisas mais simples que você gosta do teu ambiente musical? Eu gosto... O meu convívio com a música, ele não é... Eu talvez seja muito menos músico do que as pessoas imaginem. Assim, eu trabalho com música, vivo a música nos meus fins de semana e tudo, mas eu estou muito mais ligado com a literatura, talvez, com o livro, com a intimidade com as letras, do que com a própria música. Mas eu acho que o momento mais sublime é quando você consegue receber, de alguma maneira, uma melodia ou uma canção, porque vem para mim. Eu não sou aquele cara que eu vou trabalhar a música assim, tipo um pedaço, aí depois eu faço outro pedaço, aí eu fico pensando. Eu acho que é quando vem em transe. Quase como se fosse como se você estivesse sendo tomado, psicografando assim alguma coisa, sabe? Eu acho que é como se a música te escolhesse. Mas aí tu precisa fazer isso em casa ou tu pode fazer isso no hotel, Posso fazer em qualquer lugar. Tarde, noite? Não tem um horário apropriado, não tem nenhum ritual. Já dormi e acordei com música pronta, de acordar e só colocar no papel. E já aconteceu de eu estar num lugar que não tinha nada, não tinha nem como ligar, nem como gravar, nem nada. Eu ligar para telefone de algum amigo na época que não tinha esses gravadores e falar, deixa cair na secretária eletrônica aí que eu tenho que gravar uma melodia e uma que bacana isso, é bonito. E aí liguei, aí o cara deixou cair na secretária eletrônica, eu cantei assim no telefone e tal, gravou na secretária eletrônica dele. Depois eu fui lá e peguei e aí fui fazer a música. Isso é uma grande história. Porque você não pode perder. A música ela passa por você e se você deixar ela embora, ela vai para outra pessoa. Tu acredita nisso? Para outra antena, eu acho. Acho que a gente é meio como se fosse uma antena. Já perdi músicas. De estar assim, dormindo no avião, aí vem aquela melodia, vem a letra, vem tudo, e eu falo assim, não, depois eu escrevo. E aí acordar e Mas perder. se tu morasse perto da casa do Ferreira Goulart, grande poeta, tu podia pegar umas boas ideias, né? Não sei, porque, na verdade, assim... Imagina, a parceria... Vou pedir Ferreira Goulart, antes passa por mim, pega... A parceria, na verdade, ela é uma coisa quase como se fosse uma amizade ou uma relação afetiva. Por exemplo, o Neto, o meu amigo que foi assassinado no Rio, era o meu grande parceiro de escrever. A gente se juntava muito para escrever. E depois que eu perdi, quer dizer, que ele partiu, eu perdi a minha única parceria. Eu não tenho parcerias de música. Mas eu acho que você, de certa forma, na minha vida, ele funciona como, às vezes, como um caminho. O que ele faria nesse momento se estivesse aqui junto comigo? E óbvio que eu não consigo fazer, porque era ele. Se não fosse ele, eu fazia.
Né? Então eu só fico nessa incógnita de, tipo, o que ele faria? Tu Ele tenta pensar por ele, mas tu toma o pensamento dele como se fosse seu. E eu não consigo, porque o pensamento dele era um pensamento dele, era único, ele era aquela pessoa que conseguia pensar daquela forma. Isso talvez seja aceitar a morte, né? Eu acho que quando tu não consegue pensar o luto pelo outro. é uma coisa muito ruim. Assim, tipo, foi um período da minha vida realmente que eu entrei para a escuridão da alma mesmo, assim, e fui viver ele até esgotar. Quanto tempo durou o teu luto? Cara, durou aí. Eu posso te dizer que eu só fui conseguir realmente retomar a minha vida com um olhar mais em 2011, quase uns 5 anos. Porque aquilo me causou uma revolta muito grande e eu canalizei essa revolta para alguma coisa que pudesse ser positiva, né? Embora eu tenha tomado muitas atitudes de que eu sou muito impulsivo. E a minha revolta, ela é uma revolta. Ela é mesmo uma revolta. Então eu fui pro front mesmo, assim. Então aquilo me impulsionou pro front, assim. Eu podia ter usado isso para alguma coisa negativa, mas se tu não destrutiva. Se tu não usasse isso para colocar para fora, pro cenário político, por tudo que estava desagradando, tu ia se matar. Certamente. Certamente eu ia para um caminho de autodestruição. Então tu fugiu do suicídio. Eu tenho uma tendência a me desviar do caminho da autodestruição, embora eu consiga visualizar ele na minha rota. Meu Deus, o que é, máquina? Ih, contagem regressiva, ela vai se desligar, cortinas fechando, Chico Santa Cruz contigo. Vamos segurar aqui. Recado final. Pô, eu adoro esses papos, assim, me inspiram. Acho que isso aqui foi uma experiência que vai ser útil pra mim, certamente. Eu não vou fazer como tuas fãs, te pedir, faz uma letra pra mim. Não, não vou pedir isso.